assunto agora é escoliose. Eu vou conversar com o Dr. Gabriel Castro, que é ortopedista, para nos contar um pouquinho aí dessa tão famosa escoliose, né? Afinal de contas, o que é uma escoliose? Escoliose é uma deformidade na coluna. Pode aparecer em várias épocas da vida, às vezes na primeira parte da infância, às vezes na fase adulta, mas o mais comum é uma deformidade que aparece na adolescência, durante o estirão de crescimento, e geralmente a escoliose resulta numa deformidade que leva a coluna para o lado. Né? Diferente de outras deformidades que encurvam para frente, por exemplo, a escoliose tem a tendência de levar a coluna para o lado. Então, quando você fala de uma curva na coluna, é o famoso S, a coluna fica em forma de S, porque é assim popularmente que as pessoas conhecem, né, doutor? Exatamente. A coluna em S já é um estágio um pouco mais avançado da escoliose. Normalmente ela começa deformando para um lado só, e à medida que o processo evolui, a curva vai adquirindo inclinações para os dois lados, direita e esquerda. Então ela pode começar simplesmente com um C e vai depois admitindo um formato de S. Bom, você mencionou também a questão da adolescência, que é nesse período que é mais comum acontecer. E a gente vê muito adolescente com problemas, principalmente escoliose. Como que eu consigo detectar, olhar para o meu filho e falar? Ou seja, ele tem, a partir de que idade? Qual é a faixa etária? Isso depende da idade com que o adolescente entra na puberdade. Tem alguns adolescentes que são muito precoces, que com 8, 9 anos já estão envolvendo no estirão de crescimento. Outras vão entrar no estirão só aos 14 ou 15 anos. Tá? Mas a média populacional é de 11 a 12 anos já começar a ter o estirão de crescimento. Então, eu diria que entre os 10 e 11 anos é preciso que haja uma vigilância com relação à coluna. Os pais precisam observar os filhos, como eles ficam em relação à postura dentro de casa, como é que é o alinhamento dos ombros, das escápulas. Então, tem alguns pais que acabam deixando passar despercebido porque simplesmente não examinam seus próprios filhos, não veem os filhos com pouca roupa. Tá? Então, deixa passar despercebido esses sinais de que a coluna está adquirindo um formato diferente. Quando você fala em postura, o que é a postura adequada para um pré-adolescente, um adolescente? Para quem é mãe e pai, ficar começando a observar. Bom, quando a gente observa uma pessoa de lado, é normal que existam curvas na coluna. Uma coluna vista de lado, ela tem uma cifose na região do tórax, tem uma lordose na região lombar. Então, é para a coluna ser inclinada, vista de lado. Agora, olhando de frente ou de costas, a pessoa tem que ser ereta, tem que ser reta. Então, os sinais de que tem algum problema relacionado à escoliose, a gente acaba observando com a pessoa de costas, de frente para uma parede, por exemplo. A gente pede para a pessoa inclinar um pouco para frente, então as costelas vão ficar diferentes em quem tem escoliose. E dá para perceber direitinho o caminho já, né, que a gente vê que está um pouquinho torto. Ainda no C. No S, então, é muito mais visível. Isso, à medida que a escoliose progride, ainda bem que não são todos os casos que progridem, né? Mas os casos que progridem, a escoliose fica visível mesmo a pessoa com roupa, né? Dá para ver que a silhueta fica totalmente distinta, um braço fica mais longe do corpo do que o outro. Tá? Às vezes a cabeça não fica tão centralizada em cima da pelve, né? Então dá para ver essas diferenças só de olhar para a pessoa. Mas claro que o diagnóstico definitivo depende de uma radiografia, depende de um exame físico, de um médico. Né? Mas é importante que haja a suspeição, que os pais tenham essa suspeita para levar os filhos nos médicos. Né? Bom, então eu fiz o diagnóstico, descobri, por exemplo, que meu filho tem escoliose. Qual é o próximo passo? O próximo passo é o ortopedista identificar se essa escoliose tem característica que vai progredir ou não. E outro detalhe, se essa escoliose está associada com outras doenças ou não. Na maioria das vezes, a escoliose não está associada com outras doenças. Então, isso já nos deixa bem tranquilos. E a característica da progressão tem que ser feito um acompanhamento, às vezes ao longo de anos. Tem pacientes de escoliose que eu acompanho há 2, 3 anos, esperando esse estirão de crescimento terminar, para a gente ter certeza de que está tudo bem. Porque tem algumas pessoas que continuam progredindo a escoliose mesmo na fase adulta, o que torna um problema muito sério. Né? E é assintomática, né? A gente não tem, por exemplo, como alguma outra deformidade, uma dor nas costas, falando vulgarmente, não tem sintoma. Não, a escoliose,
não é tão típica de causar dor. Inclusive, as pessoas que têm escoliose de pequeno valor, elas podem ter uma vida normal, trabalham normal, podem praticar qualquer esporte, as mulheres vão ter uma gestação normal, não tem nenhuma restrição. As escolioses que progridem muito é que são problemáticas, mas a maioria das vezes um sintoma é que a pessoa não reclama de dor, pode ter uma vida normal e sem nenhuma limitação. E caso a gente não cuide ou essa escoliose progrida, no futuro a gente vai ter alguns tipos de problema, dependendo do grau da escoliose. A gente comentava até agora há pouco, conversando antes da nossa entrevista, a questão dos idosos, por exemplo, né, que também tendem a ter uma escoliose devido à osteoporose e gera uma série de problemas, né, doutor? A escoliose no adulto ela é um pouco diferente. No idoso, em particular, quando existe osteoporose, o problema se torna grave porque podem estar associadas às fraturas da osteoporose. E mulheres com osteoporose podem ter fraturas diversas vezes, mesmo sem nenhuma queda, sem cair nem nada. As fraturas da osteoporose podem aparecer no corpo sem nenhuma queda, nenhum trauma. E a coluna vai adquirindo esse formato encurvado, porque as vértebras vão fraturando. E aí começa a gerar outro tipo de problema, que a gente comentava que as pessoas andam bem tortas, sobrecarregando outras partes do corpo e assim por diante. As escolioses, principalmente na adolescência, quando elas adquirem uma angulação muito grande, em casos severos, pode comprometer a parte respiratória. Por exemplo, um dos pulmões pode ter dificuldade na expansão. Ou a pessoa pode começar a desenvolver problemas até de pele, porque à medida que o tronco se encurva para um lado, formam aquelas ruguinhas na pele, aquelas entradinhas de pele. Nem sempre a pessoa higieniza ali. Pode dar infecção por fungo, micose, alergias. Então, existem esses problemas que podem vir decorrentes da escoliose. No caso de uma escoliose num grau avançado, para adultos, existe algum tipo de tratamento? As escolioses que progridem, elas precisam ser tratadas, porque a gente não pode ficar sentado esperando o evento final acontecer. Então, existem tratamentos que estabilizam a coluna. Existem tratamentos feitos com cirurgia para que a coluna fique estável mesmo com o passar dos anos. A indicação de cirurgia em escoliose é muito difícil. A maioria dos casos a gente trata sem cirurgia. Mas é claro que os casos que estão progredindo, a gente acaba optando pela cirurgia de correção para estabilizar essa curva. Então, só lembrando aí, para a gente ir encerrando a entrevista, que os pais devem ficar atentos com os filhos para que esse problema seja resolvido o quanto antes, né? E até uma questão de reeducação postural, é isso? É isso. O segredo da escoliose é diagnóstico precoce. Se as pessoas pegam isso numa fase inicial, o tratamento é feito e o resultado é muito bom. O problema são as pessoas que negligenciam, aquelas que passam a adolescência inteira sem procurar o médico e aí deixam para ver muito tarde. Realmente, nesses casos, pode ser muito tarde.